Que bom que você está conosco aqui no Estudo Central. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você, nosso amigo, você, nossa amiga, que nos acompanha sempre. Quero agradecer a você e pedir para você já deixar o seu like nesse conteúdo, para você compartilhar com seus amigos, com seus familiares. E se você ainda não é inscrito ou inscrita no nosso canal, faça isso agora. Aproveite esse momento e se inscreva no nosso canal. Faça parte dessa nossa grande família ao redor do mundo. E hoje eu gostaria de mandar alguns abraços. E tenho abraços aqui internacionais, hein? Olha só. Vou começar aqui com o Joecildo Lopes. O Joecildo Lopes de Barra dos Bugres. Ele pede para a gente lembrar aqui da Igreja do Jardim Primavera. Olha só, nossos irmãos ali da Igreja do Jardim Primavera. Sejam muito bem-vindos, que Deus esteja aí com vocês, que o Espírito Santo trabalhe na mente de vocês. Sejam muito abençoados. Lenir Gonçalves, de Rolim de Moura, de Rondônia. Nossos amigos e irmãos de Rondônia também nos acompanham. Receba aí o nosso abraço. O Egnon Pascoal, de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul. A Ângela, que está nos assistindo lá do Alabama, nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo. Bem-vinda, Ângela. E todo mundo aí dos Estados Unidos também que nos acompanha. E o Daniel Charles, também dos Estados Unidos, de Massachusetts. Seja muito bem-vindo. Olha, compartilhe esse conteúdo. A gente quer saber de onde você está assistindo esse programa, né? Deixa aqui nos comentários, a gente vai ficar feliz em te mandar um abraço em algum programa próximo. Eu estou aqui muito bem acompanhado. Hoje eu tenho a alegria de receber meu amigo Anderson Ferraz. Anderson, seja muito bem-vindo, viu, para essa lição. Poxa, Alex, eu que agradeço estar aqui com vocês. E, cara, que gostoso participar disso aqui, compartilhar a palavra de Deus com vocês e com quem está nos assistindo também. Amém, amém. E também recebemos aqui carinhosamente o pastor Osmar Borges, que é pastor oficial aqui da nossa Igreja Adventista do Sétimo Dia, Central de Sorocaba. Pastor, é um privilégio ter você aqui com a gente. Alex, muito obrigado pelo convite. Vocês lembrarem de mim, de eu poder estar aqui com vocês. É sempre bom vir ao Estudo Central. Anderson, obrigado também por estar aqui conosco. Prazer, é sempre pastor. bom ter você aqui. E não podemos esquecer, é claro, de você que está aí, né? Sem você, o que seria desse programa? Muito obrigado por sua participação. Continue aí ativando os sininhos, enviando esse link para outras pessoas. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, a hora é essa. Seja muito bem-vindo. Muito bem, pastor. Então, hora para a gente iniciar esse estudo de hoje? Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado pelo seu cuidado e pelo seu carinho e por esta oportunidade que nós temos de ter a Bíblia em nossa mão para o estudo da sua palavra. Amém. Fale conosco, é o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito bem. Lição de número 5, vou pegar aqui meu guia de estudos. Você já sabe, tem o link aqui embaixo, se você não tem a sua lição ainda, tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo, ou você pode fazer a sua assinatura no site da CPB, Casa Publicadora Brasileira, e ter acesso a esse material já impresso, né? Eu, como sempre digo, eu gosto de escrever na minha lição, então eu tenho a minha lição ainda de letra gigante, né? Para enxergar bem aquilo que eu estou estudando. E hoje nosso tema muito interessante. Vamos esclarecer alguns pontos aqui a respeito da Páscoa. Para você que pensa que a Páscoa é chocolate, é o coelhinho, né? Hoje a gente vai entender o que a Bíblia diz, o que a Bíblia traz para nós a respeito da Páscoa. E aí a gente tem uma situação, né? Nós já estudamos aqui a respeito das pragas do Egito, que foram enviadas para tentar com que o faraó libertasse o povo de Deus, os israelitas, mas chegou um ponto de 9 pragas não serem suficientes. Então, Deus alertou o povo. Eu acho interessante, né, pastor e Ander, que Deus ele nos orienta. Né? Assim como vai chegar um momento em que esse mundo vai se acabar, Jesus vai voltar, vai nos levar para o céu, né? Eu tenho essa esperança, essa certeza, na verdade. Deus orientou aquele povo dizendo, olha, vai acontecer mais uma praga, e não é uma praga simples não, né? É uma coisa forte que vai acontecer, mas vocês têm a oportunidade de se livrarem disso daí. E a 10ª praga, então, chega com a morte dos primogênitos. Então eu gostaria já que, com essa introdução, que vocês nos ajudassem a compreender, né? Porque antes da morte teve o preparo, que aí sim é a Páscoa propriamente dita, né? Então eu gostaria que vocês nos ajudassem a compreender esse momento da história aí.
O mundo atual, Alex, ele está muito acostumado a narrativas, são construídas. Então é comum as pessoas construírem ou reconstruírem narrativas. Quando você lê a história do conflito dos deuses do Egito com o Deus de Israel, porque esse é o conflito que está por trás de tudo isso, acaba se construindo a narrativa de que Faraó não é tão culpado assim. Parece que ele é inocente, porque ele é induzido por Deus. Porque o texto está escrito assim: Deus endureceu o coração de Faraó em quase todas as pragas. Então, não é que o cara era ruim, é que Deus não deu nem chance para ele. Deus foi induzindo o cara ao erro. Se a gente lê desta forma, a gente tem que, mais uma vez, reafirmando nesse estudo aqui, que foi feito isso na primeira lição, a gente tem que entender a cabeça de quem escreveu. Moisés escreveu 5 livros, inclusive o 6º é Jó, que é o primeiro livro da Bíblia. E na cabeça de Moisés o que vale é a soberania de Deus. O Antigo Testamento desconhece a origem do mal. Você não vê o mal aparecendo no Antigo Testamento. Então as coisas boas são atribuídas a Deus, assim como as coisas más. No caso de Saul, que é mais um exemplo, a Bíblia narra que havia um espírito maligno da parte de Deus, enviado da parte de Deus para perturbar Saul. Isso não existe. Mas é a narrativa que é construída na época pela mentalidade semita. Então, tirando isso, o que é que vai vogar aqui? O que vai vogar é uma coisa chamada livre-arbítrio. No conflito, Deus deu oportunidades a Faraó, que já tinha o coração endurecido. Então, quando a gente fala assim, Deus endureceu o coração de Faraó, na verdade deveríamos falar, Deus considerou, respeitou o livre-arbítrio de um homem de um coração duro e não mudou o coração dele. Então Deus não interviu mudando o coração, permitiu que ele mantivesse o coração. Então foi assim na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, porque Deus teria uma manifestação diferente. O objetivo do contexto desde a lição 1 era que dos egípcios era que as mulheres ficassem vivas e tivessem relações com os egípcios, por isso que ele pediu que matasse os meninos, para fortalecer o Egito. Mas agora Deus estava dando o troco, o golpe agora estava, o feitiço virou contra o feiticeiro, porque o que eles queriam fazer, aniquilando uma nação inteira, aconteceria com a geração futura dos líderes do Egito. E o pastor tocou num ponto, né, que é a teimosia do nosso coração, né? Muitas vezes a gente está vendo na palavra de Deus alguma coisa. Um exemplo são os sinais da volta de Cristo, por exemplo, né? Não está falando disso, mas a Bíblia toda fala sobre Cristo e a salvação. A gente está vendo os sinais se cumprindo, mas nosso coração é duro, é teimoso e não quer aceitar os sinais que Deus está nos dando. E aqui, depois de 9 pragas, Deus falou, olha, vai ter uma 10ª praga. Liberta o povo. Mas o coração dele, teimoso, novamente falou, não vou libertar. Não, orgulhoso, né? Orgulho do ser humano, né? Falou, não vou libertar. E aí sim, precisou ocorrer essa 10ª praga para que o povo de Deus, o povo israelita, fosse liberto. Mas, para a gente entender, né, a questão da Páscoa, que é o tema central, eu gostaria também que vocês falassem um pouquinho a respeito desse preparo, né? Porque Deus deu orientações claras para o povo. Olha, vocês vão matar um cordeiro, vão se alimentar dele, mas façam isso já com, ele cita aqui, lombos cingidos, né? Com tudo que vocês têm aí já preparados, com sandálias nos pés, se alimentem, porque daqui a pouco vocês vão estar livres, né? Então eu gostaria também que vocês nos ajudassem a compreender esse preparo para esse momento da saída do Egito. O povo, eu gosto de sempre me colocar no lugar, né? Eu fico imaginando, eu naquela situação, eu estou vendo as pragas caírem. Acabou de ficar 3 dias escuros em breu total. Nem a lamparina conseguia iluminar o que eu queria ver. Não, nada, ninguém conseguia ver nada. E vem a mensagem, tanto para o povo egípcio, para o faraó, quanto para nós, os hebreus também, né? Eu me coloco no lugar dos hebreus. Ou seja, se prepara que o negócio vai ficar feio. E se você não se preparar, você vai ser subjugado igual ao
ao faraó egípcio. A praga era para o faraó egípcio amolecer e deixar o povo embora. Mas ia cair sobre o faraó e sobre todo aquele que não estivesse preparado. E a nossa preparação, que nem você falou agora, Alex, é justamente essa também. Nós temos tudo escrito na palavra de Deus, como se preparar. A preparação ali na Páscoa era matar o cordeiro, como o Alex já falou, ficar preparado, tudo com a malinha pronta, já na porta esperando, mas não da porta para fora, da porta para dentro. E na porta, lá no umbral da porta, o sangue do cordeiro. Tudo assim, me sinalizando que eu estou indo embora daqui. Nos modos atuais, na nossa vida atual, eu não vejo diferença, porque assim, se a gente ficar do lado de fora, ou se a gente não se preparar, a gente está perdido. E não só quando Jesus voltar, agora mesmo, qualquer situação da nossa vida. Se a gente precisa tomar uma decisão, precisa da bênção de Deus, precisa de que Deus nos oriente, nos dê um trabalho, nos dê uma orientação na família, na educação dos filhos. Se a gente não se prepara, né, e espera Deus agir para que a gente possa ter a nossa vitória, nós vamos nos perder. Nós vamos ser destruídos. Nós vamos perder filhos, nós vamos perder trabalhos, nós vamos perder família, né? E a palavra de Deus fala exatamente isso. Cinja o seu coração, né, com o sangue do Cordeiro de Cristo. Se livre desse pecado. Então, assim, esse paralelo para mim é impressionante, né, pastor? E a gente vê a responsabilidade dos pais, porque os pais têm essa responsabilidade de fazer o altar da família, de fazer o sacrifício diário, de estar fazendo o culto e não trabalhar, porque se você, pai, não percebeu, você gosta de comprar para seus filhos ovos de chocolate, você já aceitou a ideia de que coelho bota ovo, amigo, e de que coelho bota ovo de chocolate, e você até esconde dentro de casa. Então você está deixando de ungir a sua casa com o sangue do Cordeiro do sacrifício. Pode ser bonito, pode unir a sua família mais, você gosta dessa cerimônia, joia, mas veja, se você parar para ver a oferta de Caim e a oferta de Abel, qual foi a mais saudável? A mais bonita. A mais bonita, que não tinha cheiro de morte, foi a de Caim. Mas o que foi que Deus pediu? Então, na Páscoa, eu preciso saber o que Deus pediu. Deus disse, olha, sem sangue não há remissão de pecados, Caim. Então, eu não vou aceitar a sua oferta, que é mais saudável, mais bonita, é o melhor que você tem, mas não foi o que eu te pedi. Então, você vai começar a dar prejuízo a essas empresas de chocolate, por mais que sejam mais gostosos ou bonitos, não foi o que Deus pediu. Então, isso afetou uma geração inteira. E aí, quando Deus escreve os mandamentos lá em Êxodo 20, depois da saída, Deus diz, eu visito o pecado dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. O que aconteceu com o Egito pela desobediência? Quem é o Egito hoje? O Egito hoje detém um dos maiores índices de analfabetismo. E não é mais potência há milênios, vive do turismo do passado, das pirâmides. Então, as consequências das escolhas dos pais naquela época acabaram com a nação. Mas Deus disse, eu visito e faço misericórdia até 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, é necessário que eu, como pai, entenda que eu preciso obedecer à vontade de Deus, cingir a entrada da minha casa todos os dias com o sangue do Cordeiro e conduzir meus filhos o verdadeiro significado da Páscoa. Não se apeguem às coisas desse mundo, porque nós estamos aqui de passagem. Então, para aquele... Pois não. Não, só um pouquinho. Eu ia só completar que um altar, né, que muitos até hoje tem essa tradição de ter um altar em casa, ele não tem um significado físico. Uhum. Ele precisa ser um significado espiritual para quem está ali, né? O acordar de manhã, a leitura da palavra de Deus, o buscar a Deus, né, como você costuma fazer com a sua família. Se não, é bom que a gente aprenda a fazer isso. Tem um significado, não é para Deus ficar contente, né? É para nós, é para nossa salvação, é para nossa liberdade, né? Que esse mundo só tem a nos escravizar. Aí eu gostaria de tocar ainda nesse ponto.
dessa cerimônia da Páscoa para aquele nosso amigo que de repente não é adventista ou não é evangélico, não conhece essa cerimônia. Então, Deus, através de Moisés, ele fala para o povo, né? Fala, olha, vocês devem se preparar primeiro imolando um animal, né? Um carneiro ali, e preparando a carne assada. Se preparem, peguem o sangue desse cordeiro, desse animal, passe sobre os umbrais, sobre os batentes das portas, né? Porque Deus vai passar pela cidade e onde tiver esse sangue, ele não vai matar os primogênitos, né? Então, a questão aqui era a salvação, né? E o pastor tocou nesse ponto do sangue do cordeiro que nos traz a salvação, né? E aqui, assim como lá na história de Caim e Abel, o sangue derramado foi aceito por Deus, de Abel, aqui o sangue do cordeiro também foi derramado, né? Remetendo a salvação através de Jesus. E aí então Deus passaria pela cidade e onde não tivesse o sangue aspergido pelos umbrais das portas, aí todo primogênito seria morto. E seria desde o rei até o animal. Indiscriminadamente. Todos, né? Mas eu acho interessante, pastor Yander, que Deus deu essa orientação, né? Ele avisou previamente, falou, olha, se você se arrepender, né? Assim como ele fala para a gente hoje, olha, se você se arrepender dos seus pecados, se você me buscar de todo o coração, a salvação está reservada para você, né? E eu acho isso muito bonito, né? O sangue nos batentes das portas, sim, representa a salvação. E representa o sangue de Cristo que foi derramado pela nossa salvação. Mas aqueles que não fizeram isso, né? Aqueles que não se prepararam para esse momento, realmente houve a morte de todos os primogênitos, né? Especialmente daqueles oficiais. Todos, né? A lição e a Bíblia diz que não houve casa que não tivesse, dos egípcios, evidentemente, que não tivesse o morto choro, ali. clamor. E aí vai chegar um momento da nossa história que, infelizmente, vai haver o choro, o ranger de dentes, né? Porque a salvação vai passar para aqueles que estão preparados e aqueles que não estão preparados. Né? João no capítulo 3, tem um verso lindo, 16, mas 17 em diante, ele fala, o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, é a mesma coisa. Jesus volta, porque na verdade Deus avisou, olha, chegou o final, eu vou tirar vocês daí. Vou mandar um anjo da morte aí. O anjo vai passar. Quem acreditar em mim, não morre. Ninguém da família é tocado. E é interessante que Deus poupa a família. Deus disse que vai levar um. Ele podia levar todo mundo da casa. Eu vou provar para vocês que eu sou Deus. Vou levar um dessa vez. Quem vai selar a sorte da nação egípcia é Faraó, que vai perseguir o povo. Porque se ele ficasse na dele, o prejuízo era só de um. Sim. Mas por que acaba o Egito? Porque os homens de guerra vão e acabam sucumbindo no Mar Vermelho. Continuam obstinados. Porque Deus ele perdoa a ignorância, mas ele não tolera a rebeldia. Então, mesmo depois daquilo, eles voltam a perseguir o povo de Deus. Então, voltamos no mesmo ponto. No final da história desse mundo, quando Jesus voltar, o mundo estará dividido entre os que aceitaram o sangue, o sacrifício, e os que não aceitaram. Os que aceitaram recebem a vida eterna, os que não aceitaram recebem o que escolheram, que é morrer eternamente. O mundo continua em trevas, como estava aqueles 3 dias. O mundo está vivendo em trevas morais, espirituais. O que a gente tem visto na internet são coisas horríveis e vai piorar. Vou bater só na mesma tecla, usando o verso de 1 Coríntios 5, 7. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Vale a gente repetir isso, porque hoje a gente meio que ignora o fato de que tanto o Antigo Testamento, a gente não, muitos, né, ignoram o fato de o Antigo Testamento e o Novo Testamento estão ligados, eles estão conectados. Então o que aconteceu lá com o povo hebreu, com Moisés, com o anjo da morte que passou, assim como o Alex falou, vai acontecer conosco também. Assim como Cristo precisou morrer pelo pecador, o cordeirinho lá representava essa morte do Cristo. E hoje eu acredito pela minha fé
que Cristo foi esse sacrifício. E aí é assim, desse jeito que eu passo, né, o sangue de Cristo nos umbrais do meu coração, né? A gente sempre ouve a simbologia, o coração, a porta de entrada de Jesus para a nossa vida, né? Então é ali que eu passo o sangue de Cristo aceitando o sacrifício dele por nós. E a pressa em fazer. Sim. A pressa em fazer, amigo, para você que não tomou uma decisão ainda, é apelo. Você tem que fazer isso rápido. Outra coisa, você não deve se acostumar ou se conformar com o Egito. Você veste suas sandálias, bota sua mochila nas costas, assa para ser rápido, o que não conseguir comer não tem como guardar, divide com os vizinhos e cinja os lombos. Essa expressão cingir os lombos, para a gente que é ocidental, é complicado. Porque naquela época as pessoas vestiam, eram vestidos, homens e mulheres. O que fazia a diferença da roupa da mulher e do homem era a cor. Então, cingir os lombos era pegar a barra do vestido, colocar na cintura e amarrar o cinto por cima. Era liberar as pernas para poder trabalhar na roça, para malhar o trigo, para amassar as uvas, pisar nas uvas. Não é melar o vestido. Hoje seria arregace as mangas. Para o ocidental, ó, prepara para a batalha, arregaça as mangas. Por quê? Porque chegou o fim e nós temos que sair daqui. E é rápido. Então, Páscoa comemora a libertação do povo, assim como nós temos uma cerimônia no Novo Testamento, que é a ceia, que vai substituí-la no aspecto de que a libertação do pecado vem quando eu vou comungar do corpo e do sangue do Cordeiro. Na lição de terça-feira, a gente tem um tema, Pesach, que significa passar sobre, né? Ou dizendo que a destruição passaria por sobre as casas dos israelitas que tivessem o sangue aspergido ali sobre, nas portas. Mas a lição traz outros simbolismos que eu gostaria de citar aqui para a gente. Por exemplo, o sangue, a gente já disse, né, que representa a salvação. O fermento, interessante que ele fala, olha, os pães que vocês vão comer, por um período aqui, vocês vão comer os pães asmos, os pães sem fermento. Que o fermento, nesse caso aqui, representava o pecado. O pão sem fermento, o fermento simbolizava o pecado, o pão sem fermento simbolizava o Messias sem pecado, Jesus. O hisopo, né, que era aquele feixe de árvore, feixe de ervas, que eles usavam para, como se fosse um pincel, né, que usaram para passar o sangue nas portas, ele representava a graça de Deus que passa por nós até hoje, né, está disponível até nós. Né? Então, dentro dessas simbologias, gostaria também que vocês abordassem para os nossos amigos que nos acompanham esse simbolismo, né? Porque o sangue representa a salvação. O fermento, o pecado, ou seja, eu tenho que estar livre do fermento, né? Não me contaminar com esse fermento. Que quem faz pão, né? A nossa irmã aí que nos acompanha, que faz o seu pão, sabe que um pouquinho do fermento ele leveda toda a massa, né? Então a gente tem que estar firme do lado de Cristo para tentar nos livrarmos desse pecado, né? E como é que eu me livro do pecado? Primeiro pedindo perdão, né? Me arrependendo e pedindo perdão. E aceitar o pão sem fermento que é Cristo. E eu queria abrir um parênteses, porque quando a gente fala do fermento, a gente se prende à massa. Mas o que é que traz álcool para a fruta? Também, né? Todo tipo de fermentação, na verdade. Não, aí você que está ligado, não, a gente pode tomar uma coisinha, porque Jesus tomou vinho. Mas Jesus tomou vinho fermentado? Então, na ceia, a gente pode tomar vinho fermentado. Se o pão não pode ter fermento, porque tem que ser um sacrifício puro, de um corpo puro, por que é que você entende que o vinho pode ser fermentado? Então, o vinho, quando fermentava, ele era jogado fora, ele não servia para bebida. Então, isso é interessante. Por quê? Porque fermentou. Então, é importante que a gente tenha a consciência do que a gente lê e do que a gente pratica. Então, a Bíblia apresenta os símbolos puros de um sacrifício puro. O cordeiro deveria ser escolhido sem defeito, não podia ser magro, não podia ser cego, não podia ser o refúgio. Por quê? Porque ele representava a Cristo. Então, essa Páscoa veio com uma lição, e volto a dizer, no Novo Testamento, esse cordeiro é substituído por um pão, pelo vinho, que é um suco puro, não podia ter fermento. E o corpo de Cristo, o corpo desse cordeiro, é simbolizado pelo pão sem fermento.
né? Aí você tem a Santa Ceia que vem numa substituição para aquela cerimônia onde o cordeiro morria. O cordeiro não precisa mais morrer. E aí alguém pode dizer, né, que isso daí ficou para trás, mesmo esse simbolismo, essa simbologia da Santa Ceia, né? E aí a gente remete lá para o verso, para memorizar desse estudo aqui. Quando os seus filhos perguntarem que rito é esse, respondam, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e os livrou as nossas casas. Então, ainda hoje, diz a lição, né, eu não conheço profundamente a história dos judeus, mas diz que ainda hoje os judeus replicam essa cerimônia, replicam essa história, eles ainda aguardam o Messias, né, nós já cremos que o Messias já veio, mas eles ainda replicam essa história aguardando o Messias. Nós temos a certeza que o Messias já veio na pessoa de Cristo, né? Então, por isso que hoje nós tomamos o vinho, o suco de uva puro, e comemos o pão sem fermento. Assim porque o cordeiro já morreu. Então a Páscoa apontava para o cordeiro. O cordeiro morreu. Então Cristo veio e estabeleceu agora uma cerimônia de relacionamento com ele. Você vai comungar do meu corpo e do meu sangue, porque eu já morri. Então o judeu tem toda a razão de continuar celebrando uma cerimônia que aponta para algo que ele não crê que aconteceu. Não é o caso do cristão. O cristão reconhece que Jesus já veio e pagou o preço pelo pecado. A profecia já se cumpriu. O antítipo foi alcançado pelo tipo verdadeiro. A sombra chegou à realidade, tá jóia. Então, Jesus, agora que eu já estou aqui, não vamos comemorar, nós vamos apontar para quem se eu já cheguei. Eu vou estabelecer outra coisa, uma cerimônia de relacionamento com o Cordeiro. E só uma curiosidade, rapidinho, a obra da redenção é tão extensa, né, que quem nos passa o passo a passo da Santa Ceia, que é a cerimônia, né, de lembrar do pão e do vinho, não foi nem João, não foi Pedro, não foi nenhum dos discípulos que estavam ali junto com Jesus, e que inclusive fizeram a última Páscoa com Jesus. Foi Paulo. Né? Paulo escreve aos Coríntios, né, pastor? E lá falando como que é a Santa Ceia, o quão importante é. E ele não estando lá, ele diz, o que eu recebi do Senhor, eu vou ensinar para você. E isso a gente tem que passar de um para o outro, porque é importante, e faz parte da nossa preparação. E aí entra a contrafação da Nestlé, da Garoto. Sim, claro. Do capitalismo. Para você que não sabe, Papai Noel, ele é o garoto propaganda da Coca-Cola, por isso ele é vermelho e branco. Então o consumismo invadiu, você tem data para tudo, dia dos pais, dia da mãe, dia do avô, dia da avó, dia do sogro, dia do patrão. Para quê? Para que você compre alguma coisa para essas pessoas. E o símbolo verdadeiro, ele se perdeu. Então aqui a lição trabalha, eu preciso passar para os meus filhos as convicções do Deus que eu sirvo, um sacrifício doméstico, que é o meu culto. Fazer meu culto, ler minha Bíblia, trazer meu filho para a ceia, o lava-pés, para que isso se mantenha vivo a despeito do capitalismo. Né? Isso é importante. A despeito do que este mundo oferece, né, pastor? Eu acho que nós, como cristãos, e que fala, né, que nós queremos a salvação, a eternidade, viver no mundo, fora deste mundo, como que a gente vai viver lá se a gente não começar vivendo aqui, né? As coisas que vêm da eternidade para a gente aprender hoje, que vem do reino para a gente viver hoje, não é verdade? E para a gente encerrar então esse estudo, a gente vai lá para a lição de quinta-feira a respeito do juízo rápido, divino. hein? Passou muito rápido, Passou. né? O juízo divino. Vai chegar um momento em que nós seremos cobrados pelas nossas atitudes, né? Tudo se resume em adoração, né, pastor? Havia muitos deuses naquela época que foram se misturando ali com o povo de Israel, né? Tanto que depois eles tiveram até uma certa dificuldade para se desvencilharem, porque eles ficaram muito tempo como escravos e a cultura foi se misturando ali. Mas hoje o convite que nós temos é para deixarmos aquilo que é passado, deixarmos os rituais passados e nos apegarmos àquilo que Cristo pede de nós, né? Entregarmos nosso coração a Ele para que Ele possa nos purificar e assim a gente receber a salvação
E com isso gostaria da conclusão de vocês aí para quem nos acompanha. O Egito se transformou potência por causa de Deus. Deus abençoou o Egito quando mandou José. O que seria do Egito sem a revelação do sonho de Faraó? Você já parou para pensar nisso? Então Deus manda José para libertar, para salvar o mundo. A capital ali, reconhecida aqui no estudo, é o Egito. Então José vai para o Egito. José é maltratado pelos egípcios, mas ele permanece ali. Ele não paga o mal com o mal, ele paga o mal com o bem. Israel muda a história do Egito. Porque eles prosperam e o Egito prospera com a força de trabalho de um povo que não comia qualquer coisa, um povo que não tinha muitos deuses ali. E 70 pessoas chegam ali e fazem a diferença na população e prosperam. E os egípcios não foram honestos com os hebreus. E vão escravizar, e vão explorar, e etc. e tal. E agora chegou o momento de Deus fazer justiça. Olha, por mais que você entenda que você vai escapar das coisas que você anda fazendo, pensando, planejando, a conta vai chegar. E a conta chegou para o Egito, mas não sem misericórdia. Deus deu 10 avisos. Chegou o fim. E toda a história dos egípcios foi mudada. Então é importante que a gente reconheça que os juízos de Deus tardam na concepção humana, mas não falham. Coisas aconteceram, imediatamente pessoas foram julgadas e condenadas, mas a Bíblia diz que a terra está reservada para esse dia, onde vamos ter que acertar contas. Eu lhe pergunto, se esse dia fosse hoje, ou amanhã cedo, está tudo em paz contigo? Como é que está o umbral da sua porta? O cordeiro passou por aí com o sangue dele, você colocou hoje o sangue do cordeiro? É o que nós precisamos decidir hoje. Amém. Ander? E não ignore o fato de nós termos 10 mandamentos. Né? Foram 10 as pragas que movimentaram o povo, destruíram todos os deuses do Egito daquela época. E foram apresentados os 10 mandamentos que falam: não tenham deuses diante de ti, não façam imagens desses deuses, né? Respeitem o nome de Deus, do Deus verdadeiro. Lembre-se que existe um dia santo, e esse dia é o dia que Deus separou para o homem, o sábado, o 7º dia do Senhor. Né? Fala depois os outros mandamentos: honra o pai, ame ao próximo, não faça fake news trazendo para os dias de hoje, né? Pois é. Não diga falso testemunho contra o seu próximo, né? Não faça uma fake news contra o seu próximo. Ou seja, o mandamento de Deus apresentado por Moisés lá no Êxodo, ele é vivo para nós hoje também. Não para a gente ficar preso, não para a gente se sentir oprimido, não, para nos trazer a liberdade como foi dado ao povo do hebreu lá no deserto também. Ele vem trazer liberdade para mim e para você. Então, acho assim, se você acha que está fazendo as coisas certas, mas quando você olha para a palavra de Deus e vê ali que tem coisa errada na sua vida, poxa, dá para voltar, tem tempo de voltar. Deus está esperando a sua mudança para Ele vir nos buscar. Amém, amém. Amigo, amiga, foram precisas 10 pragas para tentar amolecer o coração do faraó e do povo do Egito, e eles não aceitaram aquilo que Deus estava mostrando para eles. O que falta para você tomar sua decisão ao lado de Cristo e receber a salvação? Que Deus te ilumine nesse momento para que a sua decisão seja estar ao lado dele, porque Jesus em breve vai voltar e nós precisamos estar apegados a esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ander, ora para nós. Vamos orar. Querido Deus, nós temos muito a agradecer, mas ainda temos muito o que aprender. Então, por favor, Deus, que o Teu Santo Espírito continue insistindo em nossas vidas, nos apresentando cada vez mais a Tua Palavra, iluminando o nosso caminho aqui nessa terra, para que quando nós estivermos na porta, no limiar da história desse mundo, possamos erguer os braços e sermos resgatados por Cristo Jesus. Amém. Por favor, Deus, nos abençoe, perdoa os nossos pecados e ajuda-nos a sempre estarmos do Seu lado. É o que pedimos, é o que agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado a você que esteve conosco aqui até o final do Estudo Central. Agradeço ao Ander, pastor Omar, nossa gratidão. Fica com Deus e até o próximo Estudo Central. Tchau.